Fala galera, beleza? Professor GT Gomes na área 7. Então, hoje estaremos trazendo um novo assunto que é conceito de função, certo? Então, vamos estar dando início ao assunto sobre funções, certo? Então, como é que a gente começa falando sobre função? Então, função é um assunto bastante importante. A maioria dos problemas matemáticos, todos se resumem a resolver algum tipo de função. E a partir disso, certo, vamos trazer nosso primeiro problema para introduzir essa questão de função, beleza? Então, qual vai ser o nosso problema inicial? Então, vai ser o seguinte, ó. Suponha que um automóvel percorra um trecho AB. Então, a gente vai ter aqui um trecho AB, certo, de uma estrada a uma velocidade constante de 80 quilômetros. Então, temos uma informação bastante importante, né? Você tem um automóvel percorrendo um trecho AB e esse carro está com uma velocidade constante de 80 quilômetros. Então, como é que eu vou fazer inicialmente? Então, a gente vai considerar aqui um ponto A, certo? Que digamos que seja o ponto de início do meu carro. Então, eu vou fazer aqui esse ponto A do meu percurso. Então, eu vou dizer que esse ponto A é o ponto 0 km, certo? Onde eu comecei a contar. E aqui você vai ter o nosso carro, certo? Vai estar aqui nosso carro direitinho, beleza? Então, o nosso carro ele vai estar percorrendo um trecho. Eu vou colocar aqui o trecho A e para no ponto B, certo? Lembrando que a minha velocidade desse carro é de 80 quilômetros por hora. Pô, professor, o que significa isso? Significa o seguinte, que a cada hora, certo, esse carro vai percorrer 80 quilômetros em relação à sua distância. Então vamos dizer o seguinte, para cada ponto P aqui, certo, cada deslocamento que eu dou, certo, eu vou relacionar esse ponto T com a distância de quilômetros. Quer dizer o seguinte, que de A até P ele andou de quilômetros, certo? E ao longo dessa trajetória. E aí você me pergunta, pô professor, como é que eu vou falar de função com esse problema? Então é bem simples. Então vamos colocar aqui uma primeira pergunta. Se eu quer saber o seguinte, que distância, você tem aqui a minha distância, que distância terá percorrido, vou colocar aqui, terá percorrido o automóvel, digamos, após, vamos ver aqui, 2 horas da partida. Ou seja, meu problema está dizendo o seguinte, após 2 horas, certo, que o carro está andando nesse trecho, será que tem uma maneira de eu descobrir o quanto ele andou em relação a esse tempo? Então, passando-se 2 horas, colocar aqui t igual a 2 horas, será que tem como eu achar qual é a minha distância d em relação a esse tempo? Bom, é simples, porque é o seguinte, a gente sabe que a nossa velocidade nesse problema ela é constante, certo? Além dela ser constante, a gente sabe que ela é igual a 80 quilômetros. E eu disse o seguinte, que o que significa esses 80 quilômetros? Quer dizer que a cada hora, certo, ele anda 80 quilômetros. Então é o seguinte, quando o meu tempo está zerado, que t horas, eu sei que a minha velocidade, certo, a minha distância aqui vai ser 0 quilômetros, porque eu estou no ponto inicial. Ao passar 1 hora, como eu sei que a minha velocidade é 80 quilômetros, o que acontece? 80 quilômetros por hora quer dizer que a cada hora eu ando 80. Então, nesse caso, como passou 1 hora, quer dizer que eu andei 80 quilômetros. Bom, se eu colocar 2 horas, como minha velocidade é constante, né? Eu vou percorrer a mesma distância no mesmo intervalo de tempo. Então, isso aqui vai ser o seguinte, após 2 horas eu andei mais 80, no total eu vou andar 160. Ou seja, a partir de
2 horas, né? Depois de 2 horas eu tenho andado uma distância d igual a 160 quilômetros. Então, esse problema eu posso calcular, certo? Qual é a minha distância após um certo tempo. Beleza, o que é que eu ganho com isso? Bom, aí vem a parte interessante. Raciocinando de maneira análoga, né? Podemos construir uma tabela, certo? Então, a gente pode construir uma tabela que descreve a distância percorrida d, né? O meu d é a minha distância, e em relação aos pontos que eu vou chamar aqui de t horas da partida. Como assim, professor? Então eu posso dizer o seguinte, que o meu tempo, que eu vou chamar aqui de t, tempo, né, que está em horas, ele pode estar relacionado com o d, que é a minha distância, né? A minha distância ela está em quilômetros. Ou seja, eu consigo relacionar tempo e distância. Como assim? A gente sabe o seguinte, que em 0 horas, né, quando o quilômetro está zerado, né, quando o relógio está zerado, o meu automóvel ele percorre 0 quilômetros, porque eu estou parado ainda, né? Quando eu começo a me mover, após 1 hora, eu andei 80 quilômetros, certo? Porque minha velocidade é de 80 quilômetros por hora. Quando eu ando 2 horas, certo? Então eu vou ter 160 quilômetros. E assim eu continuo. Em 3 horas eu vou ter mais 80, então é 240 quilômetros. Então, com essa relação entre tempo e distância, eu posso fazer uma tabela. Quando o meu tempo é zero, a minha distância é zero, né? Eu coloco aqui zero. Quando o meu tempo é 1 hora, eu tenho andado 80, né? Quando é 2 horas, eu tenho andado 160. E quando é 3 horas, eu posso andar 240. E observe que à medida que eu vou andando no tempo, né, eu consigo, né, continuar esse mesmo processo, né? Se eu quisesse continuar 4 horas, 5 horas, 6 horas, eu iria continuar tranquilamente até eu chegar no final do meu trecho. Beleza? Então, a gente consegue aí uma tabela, certo, que relaciona distância, no caso o tempo, né, em relação à distância, certo? Para cada valor do tempo, eu consigo um valor da distância, beleza? Então, vamos ficar atento a algumas observações. Então, vamos lá, galera. Umas observações com esse problema relacionando a velocidade e a questão da distância e o tempo, beleza? Então, uma coisa interessante que a gente pode observar é o seguinte. Vamos analisar o seguinte. Note que, né, certo? Para cada valor de t, certo? Cada valor de t, que t é o tempo, né? Se associa, certo? Um único valor de d. Então, no nosso problema, né, uma coisa que a gente pode observar é isso. Para cada valor do tempo, né, t, a gente consegue um único valor da distância. Beleza? Então, o que acontece? Por isso, certo? A característica bastante importante, podemos dizer, certo, que a distância, certo, d é dada em função do tempo, certo? Então, uma característica importante é essa. Então, a gente já está começando a dar uma caracterização do que seja uma função, né? Então, a minha grandeza aqui, que é o tempo, certo, o t, ele está, certo, relacionado com o d. E o que acontece? O d, certa distância, ela está dada em função do tempo, certo? Lembro que meu tempo é t. Então, eu já estou começando a dizer mais ou menos qual é a ideia de função, certo? A gente tem uma grandeza que depende de outra, beleza? E o que é importante nisso? Quando a gente tem
uma questão de função, certo? A gente pode resolver uma série de questionamentos, certo? Então, uma das primeiras coisas, certo, que nesse problema podemos determinar d ou a distância, né? Colocar aqui, determinar a distância em função do tempo, né? Pela seguinte relação. Então a gente tem a seguinte relação. Então a minha distância ela vai estar relacionada com o tempo pela seguinte expressão. Eu posso dizer que a minha distância ela é sempre igual a 80 vezes t, certo? Ou seja, a distância está relacionada com o tempo através dessa fórmula, certo? D igual a 80 vezes t, certo? Por quê? Através disso eu posso responder a seguinte pergunta: qual a distância após, por exemplo, 5 horas? Então, após 5 horas, certo? Qual vai ser a minha distância? Então, como eu já tenho uma fórmula que relaciona distância e tempo, o meu tempo nesse problema é igual a quanto? Aqui, ó, 5 horas. Então, como meu tempo é igual a 5 horas, a minha distância sendo 80 vezes t, é só pegar a distância, né? Como é t, eu pego 80 vezes 5, que é o meu tempo, né? E 80 vezes 5 vai dar igual a 400. Só que a minha resposta tem que estar em quê? Em quilômetros. Ou seja, após 5 horas eu ando um percurso de 40 quilômetros, certo? Eu pude descobrir isso através da minha expressão. Então, essa expressão é bastante importante em todas as funções, certo? Nesse meu problema, essa minha expressão é d igual a 80 vezes t. Por quê? Porque eu consigo resolver uma série de problemas, certo? Eu poderia ter aqui uma outra opção, que seria a seguinte: conhecendo a distância AB, ou melhor, de A até B, né? A distância de A até B, que digamos seja 720 quilômetros, podemos encontrar o tempo necessário, certo? Tempo necessário para o automóvel percorrer o trecho AB. Então é o seguinte, a gente tem o ponto A, né? Então o meu percurso lá no início, e aqui o meu ponto B. Nesse problema ele está dizendo o seguinte, que se eu andar daqui até o ponto B, ele diz que é 720 quilômetros. Então, conhecendo esse valor, essa distância, qual é o tempo necessário para eu percorrer todo esse trecho? Lembrando que a minha velocidade era de 80 quilômetros por hora. Bom, aquela expressão da distância e o tempo vai ser importante para resolver esse problema. Por quê? Sabemos que a distância é 80t, certo? Onde d é a distância e t é o tempo. Nesse caso, a gente tem a distância, né, que é 720. Então,
qual é o meu tempo relacionado a essa distância D? Então, a minha grandeza que eu quero encontrar agora é o meu tempo. Então, eu venho aqui na fórmula e substituo. 720, que é a minha distância, é igual a 80 vezes t, né? Eu posso arrumar isso aqui, 80t igual a 720, mas como eu não quero achar o valor de 80, eu quero achar o valor só de t, eu pego esse 80, né, e passo dividindo, resolvendo uma equação do primeiro grau, né, aqui com a fração. Então, aqui eu posso cortar, né, o 0 e 0, e 72 dividido por 8, a gente já sabe que é 9, né? Ou seja, meu tempo certo para percorrer esse trecho AB vai ser justamente 9 horas, certo? Então, em 9 horas, com a velocidade constante, né, de 80 km, eu consigo percorrer a distância do ponto A até o ponto B. Então, esse é o início, certo, do estudo sobre o conceito de funções. Certo? A gente começou a ver um exemplo, certo, que dá mais ou menos uma característica do que é uma função. Certo? Então a gente tem a distância, que está em função do tempo, quer dizer que o valor da distância está dependendo do tempo. Beleza? Vamos ver mais alguns exemplos para ficar mais clara essa ideia.